Vou perguntar ali. É porque está na tela aqui, ainda está só a tela da live. Agora tá a tela da live aqui, ó. Viu? Pronto, Débora, toma. Vamos aguardar aqui. Olha, aqui já está aparecendo live. Veja lá. Olha, aqui já está aparecendo live. Pronto, acabou de começar. Pronto, aqui já está transmitindo aqui também. Certo? Débora acabou de dizer que está transmitindo aqui também. Então, gente, faltam 2 minutinhos para as 5 horas. Gente, vocês estão nos ouvindo aí? Clara, Cíntia, Cristiane, Regina, Vitória, estão nos escutando? Nós temos 2 minutinhos para iniciar. Vão confirmando se vocês estão ouvindo bem o som. Lúcio? Oi. O Nick do Libras entrou. Nosso colega do Libras. O Luciano, entrou um colega nosso do Libras. Né, faz Libras conosco aí. Olha que beleza! 30 segundos. O Nilton, estamos já entrando aqui no ar. Quem for chegando, vai dizendo de onde está vindo, se está ouvindo bem. O pessoal está dizendo que o som está perfeito, o som e o vídeo, os dois estão bons. Estou escutando bem, vamos aí, então. O som do bicho deu problema aqui, ó. Não está acontecendo. Bom, Luciano, você recebeu os verbetes que eu mandei, né? Se eu recebi... A lista de verbetes. Deixa eu conferir aqui. Um vídeo, um áudio. Foi no e-mail que eu mandei na semana. Ah, sim. Eu sei. Bom, tem um minutinho aí para nós começarmos. Já tem muita gente aqui entrou e está aí acessando a gente, já está até nos ouvindo até. Como é que é? Está muito frio aí, muito calor, Lúcio? Choveu agora à tarde. Estava calor ontem, hoje choveu bastante aqui. Gente, são 5 horas. Acabou de virar o relógio, são 5 horas. Vamos iniciar aqui nossa live. Então, boa tarde oficialmente para todos. É um grande prazer para nós, da Praec de Responsabilidade Planetária, estar recebendo hoje o nosso convidado, Lúcio Galvão, professor químico-ambiental, voluntário há 22 anos da Conscienciologia, parceiro nosso da Intercamp. A gente tem feito aqui essas lives da Praec de Responsabilidade Planetária toda sexta-feira, às 5 horas, em parceria com a Intercamp. Então, hoje a gente está testando aqui 2 coisas. O StreamYard, então a gente pede um pouquinho de paciência de vocês aí, se alguma coisa precisar de ajuste, e esse formato de trabalhar com convidados. Então, o Lúcio tem uma larga experiência, tanto em conscienciologia como na química ambiental, e vai fazer uma conexão bem interessante sobre a energia das plantas, o uso da energia das plantas e a questão da responsabilidade planetária. Então, eu não vou ficar prolongando aqui, porque a gente tem muita coisa para ouvir do próprio Lúcio. Então, Lúcio, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, ter topado aqui fazer essa live. Complementa aqui a sua apresentação e vamos lá que o pessoal já está esperando. Boa tarde a todos. Aí eu agradeço muito o pessoal da Praec, né, Responsabilidade Planetária, fez esse convite para nós, um desafio, na verdade, né? Recebi o convite na segunda-feira, mas como tem um trabalhinho já feito em cima disso aí, das bioenergias, vamos fazer. Bom, gente,
praticamente todo mundo que está aqui me conhece, aqui tem muita gente da IC, aqui a Clara, a Cláudia, a Cíntia, Chaga Maia, lá de Tauá, Vitória, Regina, né? Marlene Nobre, Adriana. Se eu for falar todo mundo aqui, eu não vou falar nada de bioenergia. Bom, gente, então, boa tarde a todos. Eu coloquei aqui do meu lado aqui um roteirozinho para a gente falar sobre o que eu vou falar hoje, mas pode ser que eu não siga esse roteiro todo, ou parte dele. De vez em quando eu vou dar uma olhada para um lado para poder ver o que é que a gente pode interessar. Vocês vão dar as perguntas aí. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou falar um introdutório de uns 15, 20 minutos, aí depois a gente vai vendo as perguntas e vai abrindo aí para as perguntas, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a IC Responsabilidade Planetária por esse convite. Eu sou Lúcio Galvão, professor de Química da Universidade Estadual do Ceará e voluntário da Intercamp. A Intercamp, que trabalha aqui, que estuda e pesquisa a questão da conscienciologia, né? Aqui no mundo como um todo, mas nós estamos localizados no Nordeste. Nós temos aí Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e São Luís com voluntários. E aí nós durante esse estudo das bioenergias, né, eu vou fazer aqui um breve histórico também, e como é que eu comecei a trabalhar essa questão da bioenergia. Desde criança, eu via muito minha mãe e minha avó trabalhar com plantas, elas faziam ervas, faziam ungüentos, e na região que nós morávamos, naquela época Fortaleza não era tão grande, década de 70, estava começando a expandir, então a gente era aquela vila de comunidade de pessoas ali, muito próximas, e era lá em casa que a turma ia buscar os ungüentos, as pomadas, os chás, para curar as enfermidades corpóreas. E nisso eu comecei a gostar de mexer com plantas também, né? E eu tinha sempre essa sensibilidade de perguntar a elas para que servia, como é que era. E nesse trabalho eu fui, durante algum tempo na adolescência, eu comecei a perceber algumas coisas diferentes quando eu ficava muito próximo de árvores muito frondosas. Eu começava a sentir algumas coisas diferenciadas que eu não sabia explicar o que era. E isso passou por um certo tempo. Eu não conhecia o que era fitoenergia, ninguém falava disso naquela época, ninguém falava de bioenergias, né, eu ainda adolescente, não tinha com quem conversar. Passava por alguns fenômenos, né, parapsíquicos, como da projeção consciente, me projetei muito durante a adolescência, e num determinado momento dessas projeções, eu consegui, que meu pai cuidava de uma praça lá onde nós morávamos, ele plantou muitas árvores lá, e eu consegui, numa dessas projeções, estar presente do lado de uma árvore dessa, e consegui visualizar a energia dessa árvore. Eu não sabia o que era aquilo, tá? Naquela época eu não sabia o que era, mas eu vi aquele campo grande ao redor, que ia além do tronco, além das folhas da árvore. E quando eu retornei com aquela imagem, com toda aquela lembrança, né? E no mesmo dia eu fui àquela praça, fui naquela árvore e fiquei bem próximo, eu comecei a perceber, e aí eu fui atrás do que era isso. Então eu saí pesquisando, vendo, lendo, perguntando às pessoas, e esqueci de perguntar para quem estava mais próximo de mim, que era a mãe e a avó, que elas trabalhavam com plantas. Quando eu cheguei a perguntá-las, já tinha bastante tempo, eu estava atrás de saber, aí elas me explicaram. Eu digo, eu corri tanto dentro de casa aqui, as duas doutoras que podiam me explicar bem antes, né? E eu comecei a estudar, comecei a ir atrás disso aí. Fiz formação na área de Química. Durante o curso de Química, eu trabalhei também fui bolsista de um professor que trabalhava com plantas medicinais também, por um certo tempo. Aí, isso na Química Orgânica. Depois eu passei para a Química Orgânica, inorgânica, né, dos minerais. E fui fazendo a formação. Conheci a Conscienciologia em 1991, mas naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, era telefone e correio, era cartinha que se mandava, e a gente foi. E eu fui trocando as ideias. Vieram alguns cursos para cá, quando os professores começaram a vir para Fortaleza, e aí eu comecei a perguntar as centenas de perguntas e indagações de dúvidas que eu tinha na cabeça sobre aquilo dali.
e começaram a falar. Aí foi quando eu ouvi pela primeira vez a palavra fitoenergia. E aí eu comecei a ir atrás. E nesse intermeio eu fui fazer a formação acadêmica, me afastei bastante dessa questão desse estudo, e depois voltei em 90, e me afastei em torno de 90, 91, e 92, aí quando foi em 97, 98 eu retornei à aproximação dessa questão dos estudos das bioenergias, da questão do estudo das plantas, dos efeitos parapsíquicos, né, projeção consciente, e aí, com tudo isso aí, a gente foi trabalhando, né. E durante o momento dessa procura, do qual eu não tinha nenhum conhecimento, e não tinha literatura, muito pouca, essa literatura, não tinha com quem conversar, eu ficava eu comigo mesmo, chegando nas plantas e observando. E aí eu comecei a perceber que uma tinha uma certa diferença daquilo que eu sentia numa para a outra. E assim foi indo. E eu anotei muito pouco, mas foi pensando, isso aqui é mais forte, essa aqui é mais fraca. Essa aqui coça mais as mãos, essa aqui aquece mais os pés. E fui nesse empirismo aí, sem nada científico, ok? Então, eu peço a vocês que durante toda a nossa conversa aqui, vocês mantenham aí o senso crítico de vocês. Na Conscienciologia, nós trabalhamos com o princípio da descrença, onde nós dissemos o seguinte, que está escrito: não acreditem em nada do que vocês verem ou ouvirem aqui nessa live. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Esse é o princípio da descrença. Então, estudar, analisar, fazer autorreflexão, discutir, refutar, tudo isso aí, tá? Eu vou trazer aqui experiências minhas durante esse trabalho aqui. Nós vamos falar um pouco também sobre a questão, para poder falar de energia, depois dos estudos feitos, que eu fui me aprofundando na coisa mais técnicas, então eu comecei a pesquisar sobre energia. E eu fui a uma palestra em 95 do professor Valdo Vieira em Fortaleza, e eu contei para ele a minha história, né, dessa interação com planta. Ele pediu que eu comprasse um livro. Compre tal livro e leia, estude. O livro que eu comprei foi esse aqui, Mãos de Luz, da Barbara Brennan. Barbara Brennan, ela é doutora em física quântica, ela trabalhou na NASA há muitos anos, e ela tinha essa sensibilidade também. Então, depois que eu comprei esse livro, de 85, eu já li, já reli, já peguei uns capítulos, e comecei a entender um pouco mais, ok? E aí, nesse estudo do livro da Brennan, foi que eu comecei a perceber a questão também mais profunda de chakra, fui estudar chakras, né? Então, nós vamos aqui falar um pouco dos chakras, e também, quando eu aprofundei o estudo na Conscienciologia, o que é que eu verifiquei? E digo, é interessante. Para você poder estudar essas questões que não são perceptíveis por todo mundo na condição física, por enquanto, mas há uma percepção além dos 5 sentidos físicos. Como é que se estuda isso? Certo? Então, eu verifiquei que na Conscienciologia tinha, durante os estudos que eu fiz, eles se baseavam num paradigma chamado paradigma consciencial, que tem 5 premissas, esse paradigma. O primeiro, a questão não na questão cronológica, mas, por exemplo, a autopesquisa. A pesquisa participativa, onde você é o pesquisador e você é o objeto de estudo. Então, onde tiver o objeto de estudo, está o pesquisador, está o laboratório, está todo mundo junto ali. Então, começar a estudar as minhas percepções físicas e percepções não físicas. A outra premissa que esse paradigma traz é a questão de vários veículos de manifestações que nós temos, chamado holo-soma. Holo é todo, soma, veículo, corpo. Então, nós temos esse corpo físico, que nós utilizamos nessa dimensão física. Nós temos o corpo energético, do qual ele está um pouco além desse corpo físico, mas interage com ele dentro, é o que eu chamo de energossoma. Nós temos o corpo emocional, que é o que nós chamamos de psicossoma, e temos o corpo mental, que é o mental-soma. Então, são 4 corpos de atuação que nós utilizamos: o físico, o energético, o emocional e o mental. Dentro da outra premissa, a questão de você atuar em várias dimensões. O que nós pensamos ou sentimos aqui, ou a nossa atuação, reflete em várias dimensões existenciais, intra e extrafísica.
Então, as múltiplas dimensões. E também estudando a questão na época, também eu entrei um pouco para o espiritismo kardecista para estudar o que era aquilo, e foi onde eu encontrei a questão das vidas anteriores e vidas posteriores, vida atual, ou seja, a série de vida, a série exologia, que é a série de vida. Nós tivemos vidas anteriores, estamos nessa aqui intrafísica. Na verdade, nós continuamos vivos sempre, só mudamos de veículo para poder atuar. Estamos aqui na condição intrafísica, então estamos usando o corpo físico. Tá? Quando nós descartarmos esse veículo orgânico aqui, nós vamos estar numa dimensão extrafísica atuando com outro veículo, que é o psicossoma, né? E o mental-soma. E também a questão das bioenergias, que foi onde eu trouxe o foco dos meus estudos. Então, o paradigma consciencial tem 5 premissas. Autopesquisa, holossoma, conjunto de corpos, de manifestação na consciência, multidimensionalidade, as várias dimensões que a gente pode atuar, trabalhar, interagir, seriexologia, as multividas que nós já tivemos anterior, estamos nessa e teremos outras mais à frente. É o caminho da evolução, é assim. E as bioenergias. Dentro desse estudo das bioenergias, o que vem a ser aí, quando eu comecei a encontrar a questão das bioenergias? Aquele movimento que eu fazia lá atrás que eu falei, de sentir a planta, sentir a árvore, era um efeito ali bioenergético. Mas eu não sabia denominar aquela energia lá que eu sentia. Ali a energia é uma energia imanente. Então, nós classificamos energia imanente e energia consciencial. O que é energia imanente? A energia imanente é aquela energia primária, aquela energia ali que está nas condições dos ambientes, de plantas, árvores, animais, água, tá? Terra, ou seja, a fitoenergia, que é a energia das plantas, a hidroenergia, que é a energia das águas, lagoas, açudes, rios, mares, a aeroenergia, a energia, né, dos ventos, trovões, movimentos aí dos ventos, a geoenergia, que é a energia da terra, a cosmoenergia, energia cósmica, né, das planetas e tudo mais, energias conscienciais, zooenergia, energia dos animais, então toda essa classificação que a gente trabalha. Então, essa energia primária, nós podemos absorver essa energia, interagir com ela, certo? E no momento que a gente interage com esse tipo de energia, no trabalho, seja de eu absorver energia da planta, ou doar energia para a planta, isso existe aí um movimento de vai e volta energético. Então, eu absorvo essa energia, trago essa energia para o meu campo energético, e essa energia ela vai ser impregnada pelos meus pensamentos e pelos meus sentimentos, impregnada no bom sentido, né? Ela vai ser adicionada, essa energia vai receber uma carga dos meus pensamentos e energia e sentimentos, que nós trazemos aqui, é a questão do pensene, pensamento, sentimento e energia. Na hora que eu capto a energia imanente das plantas, dos ambientes, da geoenergia, e trago para o meu campo energético, que eu vou trabalhar junto com o meu energossoma, que eu coloco junto a essa energia um quanto de pensamentos e sentimentos, então eu tenho a energia consciencial, que é a energia da consciência. Quem é a consciência? É cada um de nós. Então, quem é essa ciência conscienciologia? Né? A conscienciologia é a ciência que estuda as consciências que somos cada um de nós. Eu, vocês aí que estão me assistindo, tudo isso aí. Ok? E aí ela aprofunda, trabalha nessa questão do paradigma consciencial, com as 5 premissas que eu falei anteriormente, utilizando as bioenergias e também a auto- e heteropesquisa. O grande lance que eu achei, que eu encontrei, que eu admirei, que eu resolvi topar aqui, é a questão de você conhecer a si mesmo, de você aprofundar na sua autopesquisa, dentro da conscienciologia. Então, nesse trabalho da energia consciencial, ela muitas vezes é conhecida como carisma, né? Ela é o seu cartão de visita. Aqui em casa eu tenho algumas plantas frutíferas que eu trabalho com elas. Já trabalhei com algumas delas, outros eu deixo um momento e trabalho com outros. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu tinha aqui 2 pés de acerola que foram plantados no mesmo tempo, ok? Recebiam a mesma carga de água, recebia a mesma carga de adubo,
Só que um deles, eu resolvi trabalhar as minhas energias com ele, interagir as minhas energias com ele, e o outro não. Certo? Então, eu fazia doação de energia, trabalhava energia, a geoenergia, captava energia da terra, a geoenergia, captava energia do vento e jogava para essa planta, e comecei a trabalhar com essa planta, usando, que eu vou falar daqui a pouco, dos chakras, usando os palmochakras, usando o frontochakra, e eu passei um bom tempo trabalhando com essa aceroleira, e a outra eu deixei lá, ela também recebendo a aguação dela, todas duas iguais. E comecei a doar energia no sentido de floração e frutificação. Com o tempo, quando as duas começaram a frutificar, aquela que eu trabalhava mais as energias, ela frutificou bastante, muito mais do que a outra frutificou menos. Ambas pegavam a mesma carga de sol, na época também, mesma carga de sol, tudo, mesma condição. Então, ela frutificou mais e a outra frutificou, mas muito pouco. Os sabores dos frutos foram diferentes. Será que foi por causa dessa energia que eu trabalhava? Aí, naquela época, não sei, mas estamos trabalhando. Depois eu troquei. Depois de um tempo, eu deixei de trabalhar com aquela pé de acerola, do qual eu trabalhava no início primeiro, e fui para o outro. E não mexi mais com a energia com o primeiro. Resultado, o outro começou a frutificar mais. Certo? A troca energética parece que, como hipótese, parece que favoreceu também essa frutificação. Então, daí eu comecei a verificar, opa, então, essa energia faz efeito para melhor, como pode fazer efeito também para pior, depende da intenção sua, mas o ideal é trabalhar com a homeostase, trabalhar com a condição mais saudável possível, né, com a intencionalidade sadia. Nesse trabalho todo, o que eu verifiquei que foi um tempo, foi mais de ano, gente, atrás desse experimento. Porque aqui, na autopesquisa da fitoenergia, qualquer autopesquisa, mas na fitoenergia, tem que fazer exercício para poder a gente experimentos. Muitos experimentos. Nesse exercício, o que é que eu uso muito? Os chakras. Então, o que são os chakras, né? Os chakras, eles são campos energéticos que existem acoplado aqui no nosso campo de energia, no nosso energossoma, faz essa ligação energética com o corpo físico também, e tem ligações com alguns determinados sistemas corpóreos também. Por exemplo, nós temos vários chakras para ser trabalhado, mas se fala muito, quando a gente pega um livro de chakra, ele só cita 6, 7, no máximo 10 chakras. Né, que é o frontochakra. Eu trouxe até uma figura aqui do chakra de uma moça, só para vocês verem depois aqui, ó. Certo? Esses pontos luminosos são chakras. Então, vamos lá. O coronochakra, o chakra no alto da cabeça. Está mais ligado à questão das ideias, tá? A questão do mental soma, aquele que nós falamos. O frontochakra, que é o chakra aqui no centro da testa, que é muito usado para questionar a clarividência. Eu não vou citar todos os chakras, não vou definir todos. Mas aí tem o laringochakra, que na comunicação aí está localizado na condição aqui da garganta, aqui do pescoço. O cardiochakra, ligado aqui na região do coração, que trabalha pulmão, coração e estômago. O esplênico-chakra, que fica na lateral aqui esquerda do corpo, perto da região do baço, é um grande absorvedor de energia. O umbilico-chakra, que é centrado aqui, que é mais ligado às condições mais instintivas nossas. O sexo-chakra, ligado na região do pé, a região abaixo ali, né, do órgão genital, do órgão sexual masculino e feminino. E tem os plantochakras, na base dos pés, os palmochakras, na mão aqui, tá? E atrás tem um ducal chakra. Quais são esses chakras que eu trabalho mais? Quando eu estou trabalhando com planta, eu verifiquei que os palmochakras, chakra na palma da mão aqui, tanto esquerda quanto direita, naquele movimento que eu falei lá no início, ficava fervilhando a mão, ficava às vezes esquentando, ou às vezes ficando mais frio, ou mais, que eu dizia, mais forte ou mais fraco, eu não sabia definir na época. Então, os palmochakras, os plantochakras dos pés e o frontochakra é o que eu mais uso
para trabalhar com essas plantas no decorrer dos experimentos que eu fui fazendo aí nesse tempo todo. E esse estudo das bioenergias, desde quando começou? Não comigo, mas se a gente pegar os escritos da humanidade, você pegar lá para trás, mesopotâmicos, egípcios, fenícios, os profetas mais antigos, de 5 mil, 6 mil, 8 mil anos atrás, os sacerdotes da época lá, todos eles falavam da energia das plantas, da energia das águas, só que com nomes diferenciados, né? Davam outros nomes. A gente vem subindo pelos séculos e séculos aqui, já depois do ano 1, aí já tem na idade antiga também, tem muito escrito sobre isso, certo? Se você pegar os próprios romanos, alguns estudiosos romanos tratavam também da questão do trabalho com as fitoenergias, com a energia das plantas, certo? Os russos também, agora, também trabalhavam com a energia também, com a fitoenergia das plantas. Aí você vem trazendo os africanos, se a gente for olhando os estudos aí, tem muito os índios astecas, os maias, os incas aqui da América do Sul, os índios americanos, né, também trabalhavam muito com a fitoenergia, e assim vai. Então, todo esse pessoal que escreveu sobre fitoenergia, ou que deixaram algum registro, seja ele o registro falado ou registro escrito, eles mencionavam energias, e nessas energias estava a energia das plantas. Os xamãs utilizavam muito, né, ainda utiliza algum trabalho. Agora, para falar de fitoenergia, a gente, além desses chakras, a gente tem que falar também de uma coisa chamada fitoectoplasma. O fitoectoplasma, não dá para falar de fitoectoplasma sem falar da lignina. A lignina, ela é uma macromolécula tridimensional amorfa. Essa substância, ela está associada à celulose, à parede celular das plantas. Ela é responsável por várias funções na planta: crescimento, frutificação, flora, frutificação, a formação do sistema leioso. Né? Então, a lignina, ela tem uma relação direta com o protoplasma vegetal. E essa lignina a gente precisa estudar bastante, porque há uma hipótese de que essa lignina é o próprio fitoectoplasma que expande das plantas. Eu tive uma experiência aqui em casa, outra experiência. Eu fiz uma muda de uma planta, de uma ateira, um pé de pinha, como é conhecido, a fruta do conde, fora do tempo. Eu não sabia quando eu mudei. Quando eu olhei, eu passei uns dias que eu olhei, ela estava secando. As folhas caíram, e eu disse, ele está morrendo. E eu fiz a mudança não adequada, né? E aí não podia tirar dali para mudar novamente, que era uma outra mudança. O que eu digo? Eu vou trabalhar as energias com ela aqui. Sentei lá, botei um banquinho, sentei, botei os pés no chão, botei a mão, comecei a trabalhar com os palmos. Trabalhei primeiro as minhas energias, um trabalho de circulação energética, circulando a energia do alto da cabeça até os pés, dos pés até o alto da cabeça. E depois eu fiz uma expansão do meu campo energético, depois absorvi a energia, sentei. Isso eu levei uns 5 mil trabalhos de energia, sentei e botei os palmochakras sobre a planta lá e comecei a esterilizar essas energias. Em cima do pé de ata, da ateira, do pé de pinha, da fruta do conde. Em determinado momento eu senti uma fisgada, como se fosse uma agulha muito fina nas minhas costas. E aí eu senti aquilo, eu pensei que era até algum inseto, alguma coisa. Quando eu virei, eu vi um dos pés de acerola, que estava muito frondoso. Eu digo, será que isso provém da acerola? Continuei o trabalho ali, aquilo foi intensificando. Aí eu resolvi fazer um experimento. Eu resolvi colocar um dos palmochakras direcionado para o pé de acerola, para absorver a energia da acerola, e o outro palmochakra da outra mão em cima do pé de ata, para esterilizar a energia para ela. Então, um palmochakra absorvia energia e o outro esterilizava. Certo? Então, com isso daí, eu fui intensificando esse trabalho energético.
Determinado momento, aquele fisgamento que eu senti nas costas, começou a sentir na palma da mão que estava virada para o pé de acerola, como fosse uma pequena agulha muito fina. Aquilo caminhou por todo o braço por dentro, passou pelo espaço das costas, a parte da nuca, e desceu sobre o outro braço em cima do pediatra. Isso eu passei, não me lembro quanto tempo, que eu esqueci de marcar o tempo, mas foi mais de 20 minutos, quase meia hora, nesse trabalho. Quando eu terminei, que eu olhei para o pediatra, ele estava todo esverdeado. Assim, uma luz esverdeada em cima dele. Né? Quer dizer, você pode utilizar a energia de uma planta para ajudar a outra ou para ajudar o ambiente. Onde é que isso entra na questão da responsabilidade planetária? As plantas estão aí para poder produzir para a gente várias substâncias que nós podemos ingerir ou trabalhar com as energias dela. Então, eu comecei a intensificar os trabalhos bioenergéticos e comecei a ver, será que essas energias, essa fitoenergia, eu posso auxiliar num trabalho onde tem humanos trabalhando, querendo fazer resolver algum assunto, ou criar alguma ideia? O que é que eu comecei a fazer? Em 2012, eu fui trabalhar no campus experimental de educação ambiental, na cidade aqui chamada Pacuti, no alto da serra do maciço, chamado Maciço do Baturité. É uma APA, uma área de preservação ambiental de mais ou menos 32 mil hectares. Tem floresta lá, tem resquício de muita Mata Atlântica e resquício de Mata Amazônica. São 5 municípios em cima dessa, eu fui para um deles. E nesse campus tinha muitas dessas plantas. E eu comecei a trabalhar essas energias e conheci uma pessoa lá, um senhor, um mateiro, e ele viu que eu conversava muito sobre planta, ele disse, professor, eu quero falar uma coisa com o senhor. E ele me contou um fato de que ele viveu dentro da mata, ele leva as pessoas para a mata, para conhecer, fazer trilha e tudo. Nisso, nós começamos a conversar sobre energia, e ele mostrou algumas árvores mais velhas dentro da mata, mais antigas, peroba, uma maçaranduba, que eu pensei que não existia mais, e eu comecei a trabalhar com essas plantas também. Nisso, houve um evento lá da APA, juntamente com alguns proprietários no governo do estado, para resolver uma situação lá entre os moradores, os investidores, né, e eu fazia parte do conselho da APA, e o pessoal do conselho da APA. Gerou um clima de discussão muito grande, e aquilo ficou quase que impossível de a gente continuar uma reunião. Eu me levantei, fui lá para o final do auditório. Quando eu cheguei na janela, eu fui tomar um café. Quando eu cheguei, eu olhei, eu vi aquela mata imensa. Eu digo, vou fazer um teste aqui. Eu comecei a absorver a energia daquela mata toda, tá? Já puxei para o meu campo energético todo, com a intenção de ajudar aquele momento ali, para que aquele documento pudesse sair da melhor forma possível, certo? Como a gente pensa, né? Ajudar para que todos, que aconteça o melhor para todos. E, de repente, veio assim eu senti um vento forte no rosto. E aquilo intensificou. E eu fiquei lá tomando meu café, absorvendo energia, depois eu virei para o auditório, eu estava no fundo do auditório, e comecei a jogar aquela energia para todo dentro do auditório. Isso sem fazer movimento nenhum, tomando meu café e só servindo como um instrumento, uma mini peça para poder ajudar aquilo dali. De repente, depois de um certo momento, as discussões foram se apaziguando, e eu continuei trabalhando energia, fiquei lá no fundo do auditório, e jogando essa energia, passei ali uns 15 minutos, mais ou menos, aquilo se resolveu, depois eu fui para o meio do local onde estava todo mundo reunido, e comecei a trabalhar as energias, expandindo a energia para que acontecesse o melhor para todos, para que aquele documento saísse da melhor forma possível, que fosse favorável para questões de todos que estavam ali para resolver o assunto que era para ser resolvido. Resumindo, o documento saiu, o documento foi entregue ao governo do estado, e esse documento hoje é válido, utilizado lá no pessoal que vive lá pela APA. Né? Gente, eu
estou falando muito aqui, já estamos com 32 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou dar uma parada agora. Tem alguma pergunta aí? Meu amigo Odécio, Nilo, Glauber, Cris. Leia o comentário do Nilo. Nilo, os antigos falam que embaixo dos pés de Oiticica costuma-se ver almas. Interpreto isso como uma fitoplasmia das... Não, Nilo, tem uma coisa também, porque embaixo de algumas árvores, antigamente, se faziam danças, rituais, e a Oiticica, ela tem uma frondosa muito grande, ela dá uma expansão além da energia dela, que é muito grande, ela dá aquela sombra grande e gostosa, e à noite, se você tiver um local de muita Oiticica, né, ele favorece a questão da expansão da energia dela, e é possível, quem trabalha com isso, sentir o fitectoplasma, sentir essa energia, certo? Agora, se a turma vê alma embaixo das plantas, né? Tem algumas plantas que os escravos faziam os seus rituais, né? Também. E aquilo fica impregnado com o quê? Quem está ali são pessoas fazendo rituais. Então, tem lá a energia das pessoas, tem lá o que as pessoas estão sentindo, tem lá o que elas estão pensando. Então, ali, englobando tudo isso, vai se formando ali um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias, que é um conjunto de pensene, que é o holopensene ali. Então, pode ficar impregnado o holopensene naquele local. Eu, pelo menos nas oiticicas que eu trabalhei, eu nunca vi. Aproveitei para comer os oitis dele, que é muito gostoso. E rico em ômega, viu, gente? Oiti ninguém come, rico em ômega. E tem outras plantas também, né, que eles falam isso, os rituais. Mas é interessante. Tem o povo do interior do sertão fala muito da questão do juazeiro também, né? Dizem que os juazeiros também se vê alma. Qual é a história do juazeiro? Antigamente, as pessoas, quando viajavam pelo sertão, o juazeiro é outra árvore que ele dá uma copa muito grande também, frondosa. Durante o dia, os animais ficam embaixo dele, ele é verde direto. Durante o período de seca, ele não fica seco de jeito nenhum, ele é verde direto. E as pessoas do interior falam que embaixo de juazeiro se vê espírito, se vê alma, mas nós estamos vivendo numa condição multidimensional. Nós estamos agora no intrafísico. Daqui a alguns anos, daqui a 100 anos, eu acho que nós todos aqui já estaremos no extrafísico, né? Então, nós estaremos de psicossoma e mental soma. O psicossoma é que se chama de alma, self, espírito. Então, estaremos todos com o outro corpo se manifestando. Existem as interações, sim, das consciências extrafísicas, que são as consciências, com as consciências intrafísicas, que somos nós, as consciências. Tá? E os sensitivos eles são capazes de perceber e sentir essas consciências. Ok? Uma pergunta aí. Existe técnica para absorver a energia das plantas? Perguntaram aqui alguém na Intercampus, existe técnica para absorver a energia da planta? Tem. O que eu estou trazendo para vocês aqui é de uma oficina que eu montei uma oficina sobre fitoenergia e interação com plantas e ambientes, interação bioenergética. Então, essa oficina, ela tem 16 horas, certo? Estou em 16 horas e eu estou resumindo aqui, mas tem. Você pode usar, por exemplo, uma técnica, você quer aprender a utilizar as fitoenergias para você poder qualificar o seu campo energético também, para depois você utilizar para melhorar os ambientes, melhorar a condição das pessoas, usar como a sua responsabilidade planetária dentro aqui das suas relações com as pessoas, melhorar os ambientes também de jardins. Então, você faz o seguinte, primeiro, para quem não tem nenhum trabalho ainda, você fica distante da árvore, você coloca os seus palmochakras, 10 centímetros do tronco da árvore, e procura perceber, sentir. Não doe energia, não exteriorize, nem absorva. Procura sentir, procura perceber, por um tempo. Depois desse experimento, você anota o que você percebeu. Depois você afasta a mão e deixa mais ou menos uns 20 centímetros. Repete a mesma coisa que você vai sentir no campo da árvore. Só para você perceber e sentir. E vai para 30, 50, você vai afastando. Chega um ponto em que você não sente mais, pode não sentir, opa, então aqui é o ponto limite. Aí você retorna e volta. Isso é pesquisa, gente. É pesquisa. Isso tem que ser feito todo dia, se possível.
Agora, as fitoenergias, as bioenergias, o trabalho com as bioenergias, o trabalho com energia consciencial, o trabalho de bioenergia tem que ser todo dia, como quem toma água, como quem almoça, como quem toma banho, certo? Tem que ser diário, tem que ser diário. Então, você faz isso aí, você vai anotando. Depois, você repetir isso aí, só que diferente. Agora, você vai absorver as energias da planta. Você vai chegar em 10 centímetros e puxar, né? Puxar a energia pelos palmochakras, ou o chakra que você escolher, que você sentir melhor. E aí você percebe aquilo, passa ali 2, 3 minutos, depois você anota. Aí vai se afastando, até quando você sente. Você pode trabalhar os palmochakras assim, e também trabalhar com o frontochakra. Você fica a 1 metro do tronco da árvore, da planta lá, e você observa a planta, desfoca um pouco o olhar e observa além do tronco. Tá? Primeiro você exterioriza e absorve energia por esse chakra, com você, exterioriza e absorve, para poder ativar o chakra. Algumas sensações, para quem está de primeira vez, pode ser uma leve dor de cabeça, um mal-estar, às vezes uma tontura, isso é normal. Eu já ouvi várias pessoas que trabalharam com o frontochakra que dizem que sentiram isso no começo. Hoje eu trabalho e não sinto mais, mas eu senti também. Então você exterioriza e absorve. Ativado o chakra, você olha para o tronco da árvore e começa a perceber a energia da planta. O Eric perguntou, certo? O Eric, no final, perguntou sobre uma plantinha no chat. New Eric. Sobre... E quando essa planta for uma muda num vaso, na varanda do seu apartamento? Tem problema, você trabalha com ela do mesmo jeito. Tá? Agora, eu já percebi que as plantas em vasos, ela tem uma intensidade energética, foi o que eu percebi, gente. Tá? É a experiência de cada um. Se aquela mesma planta estiver no chão, a condição, o potencial energético dela é um pouco maior. Certo? Então, você tem uma planta no jarro, mas pode trabalhar com ela. Você pode sentir a energia dela, visualizar a energia dela, exteriorizar e absorver a energia para ela. Certo? Aqui em casa eu tenho algumas flores do deserto aqui que nós fazemos isso. Inclusive, tem uma flor do deserto que quando eu vou dar a palestra de fitoenergia, eu levo ela comigo. Ela é minha parceira lá para eu fazer o acoplamento energético com ela, sabe? Eu exteriorizo, absorvo. É muito bom. E a flor do deserto, ela é uma flor que ela se regenera muito, ela tem energia de regenerativa muito grande. Se você vai podando, ela vai se regenerando muito mais e mais, ficando mais bonita ainda. A Adriana certo? tem uma pergunta aí sobre um livro. A Adriana Cioli pergunta aqui, não sei se é o livro, A Vida Secreta das Árvores, o que elas sentem e como comunicam. A interação, a cooperação entre árvores e plantas, você acredita que esse processo é um processo energético? Eu tenho quase certeza, eu não acredito não, mas eu tenho quase certeza, porque é o seguinte, as plantas, principalmente se elas estiverem no chão, elas se interagem, as raízes se conectam, tá? E aí, esse livro eu não conheço, mas a interação e a cooperação entre as plantas existe sim. Existe sim, há uma interligação das raízes lá por baixo, as copas também. Nesse trabalho que eu fiz lá na APA, que eu com o seu Zé Carneiro, outra técnica que foi ele que me ensinou, ele disse, professor, vamos fazer um negócio aqui, o senhor vai aqui, até a gente estava dentro da mata, ele disse, o senhor olha o ponto mais distante que o senhor conseguir enxergar entre as folhas. E aí o senhor fixa o olhar naquele ponto ali. E não muda mais. Você pode até piscar os olhos, mas não mude mais. Passa um tempo, olhando aquele ponto lá no meio das plantas, das árvores que você escolheu. O ponto mais distante que você conseguir visualizar. E fixa nele. Na minha experiência, o que é que eu vi? Eu vi aquele... depois, com o tempo, você começa a ver a interação da energia de uma planta com outra. E isso, gente, a gente pode utilizar isso daí. Para a questão de melhorar os ambientes onde se estão. Trabalhar com a planta, há uma recuperação. A questão sair para trabalhar nosso campo energético para autocura também, mas pode pedir também trabalhar com a planta e fazer essa parceria para auxiliar nas curas energéticas nossas, curas somáticas nossas, do nosso corpo físico, de outros, ou dos ambientes. Melhorar o ambiente para que todo mundo possa se sentir melhor naquele ambiente. E se a pessoa está se sentindo melhor no ambiente, ela começa a pensar melhor. Isso vai, depois, com o tempo, melhorando todo o ambiente ao redor, a vizinhança e tudo.
certo? Isso aí tem responsabilidade disso aí. Agora, o que eu sempre coloco nos cursos e passo para as pessoas é a questão de a gente ter a responsabilidade consciencial das nossas próprias energias. O que é que eu vou fazer com esse potencial energético que eu já estou dominando? Então, quando você chegar a dominar isso devagarinho, e outra, eu não domino muito não, viu? Ó, tá longe, tem muita coisa para fazer ainda. Ainda estamos no começo. Mas aquele pouquinho de um quanto energético que você pode utilizar para ajudar o outro, faz para ajudar, certo? Tem muita coisa para ser estudada ainda sobre fitoenergia, sobre fitoectoplasma, tem muita coisa, lignina, para a gente se aprofundar nisso aí. Tem uma pergunta aqui que a Regina está fazendo também, a colocação, a pergunta. Professor Lúcio, as rezadeiras no interior do Nordeste usam as energias de plantas nas suas rezas e cura. Podemos deduzir que elas têm a percentualidade positiva a alcançar bons resultados? Nem todas. Eu conheço várias. Tá? A questão da percentualidade, nem todas. Mas boa parte tem. Eu conheço muitas rezadeiras, porque, gente, no interior, rezadeiras e benzedeiras são aquelas mulheres que usam as plantas para fazer, para tratar doenças, enfermidades nas pessoas. Para melhorar os ambientes também, as casas. Então, e para melhorar, e vai melhorando. Só que há uma diferença entre rezadeira e benzedeira. A rezadeira, ela faz o trabalho para o corpo físico, para a doença física. Isso eu aprendi com elas. As benzedeiras fazem o trabalho para as doenças da alma, como elas chamam, né? Na questão do corpo emocional, do psicossoma. Então, elas mexem mais na energia do que as rezadeiras também mexem, mas mexem menos. Então, há um diferencial aí das duas, que eu não sabia, para mim era a mesma coisa, mas não é. E elas utilizam, sim, essas ervas para planta, para fazer cura. Certo? E eu conheço algumas que usam de uma forma bem positiva mesmo, e outra, eu encontrei algumas pessoas dessas que têm uma ética, uma cosmoética, sabe, bastante grande. Eu fui ao encontro das rezadeiras, benzedeiras, raizeiros e parteiras no Exu, acontece aqui todo mês de janeiro, no último final de semana de janeiro, em Pernambuco. Esse encontro, ele é apoiado, ele é patrocinado pela Federal do Pernambuco, pelo ICMBio e pela Fiocruz. E eu fui dar uma palestra sobre Conscienciologia lá. E foi lá onde eu descobri isso, que eu não sabia a diferença de rezadeira e benzedeira. E elas falam de plantas, elas falam de amparadores, elas falam de guias, tá? Elas falam de interação com a planta. Uma coisa interessante também que elas fazem, quando na comunidade tem alguma briga, intriga, elas silenciosamente trabalham para que aquela intriga se acabe. Porque aquela intriga, às vezes, pode chegar a contaminar a comunidade como um todo. Dividir um lado e outro. Um apoia A, o outro apoia B. E elas fazem isso, muitas delas, caladinha. Isso é trabalho que elas me contaram, né? Como é que faziam, depois da palestra. Sávio, em tempo de pandemia, como podemos usar as plantas no sentido de melhorar nossas vidas? Se for a parte fisiológica, orgânica, interna do corpo físico, sabe? Tem muitas. O nosso amigo alho tem a alicina, né? O gengibre, que é um tubérculo, as folhas do limoeiro, o próprio limão, rico em vitamina C, e pode utilizar para auxiliar a questão orgânica, tá? E a questão orgânica pode refletir na questão energética também. Se você está bem, você pode trabalhar suas energias. Você pode simplesmente, por exemplo, para quem está no interior, gente, tem muita energia imanente. Vocês podem ir lá captar essa energia das plantas, interagir com elas, traz energia para você, embora eu não sei como é que faz isso. Foca o pensamento nisso. A energia, ela vai, mesmo que você ache que não foi. Tá? Pensou, você consegue emitir energia. Pensou, você consegue captar energia. Ok? A Mara pergunta aqui se eu tenho pesquisado a relação das plantas com a vida passada. Não, Mara, não cheguei a pesquisar isso ainda não. Ok? Agora, eu tenho comigo a hipótese de que eu trabalhei com isso
em outra vida, mas não de forma ética, tá? Não foi ético coisa nenhuma. Foi coisa de xamanismo, mas para coisa pesada. E hoje, como você Ok? trabalha? E hoje, como você trabalha? E hoje eu trabalho com as plantas para poder melhorar os ambientes, melhorar as pessoas, melhorar a mim mesmo, meu campo energético. Está chovendo bastante aqui, começou a chover agora. Tá? E toda vez que eu vou a um evento, eu trabalho muito com evento do governo, eu vou para conselhos de água, eu vou para conselhos de APA, tem conselhos, muitos conselhos que eu faço, muitos não, eu faço parte de 2, na verdade, mas eu sou convidado para ir a muitos encontros desses aí. E toda vez que eu vou, eu faço o meu trabalho bioenergético. Se não tiver nenhuma planta perto, não tem problema, eu trabalho minhas energias, procuro qualificar minhas formas de pensar da forma mais homeostática, sadia possível, esterilizar aquelas energias para que aconteça o melhor para todos. Se tiver plantas, melhor ainda. Né? Faço um trabalho, capto energia com ela. E isso, gente, calado, não precisa falar para ninguém, não precisa botar em jornal, em rádio, TV, nada. Você faz seu trabalho acolá, interage, qualifica, e aí você favorece para que o ambiente, que as coisas sejam resolvidas de forma mais adequada possível, que o resultado seja o melhor para todos. A Adriana Cioli está saindo, mas assistirei pelo YouTube. Ok? E me perguntou se o hortelã também. Hortelã, o alecrim, uma coisa que pouco se usa, a folha de louro, altamente digestiva para a questão intestinal. Na parte orgânica nossa, gente, as fitoenergias têm relação assim, o seguinte, ó. Desculpa, a fitoenergia não. A parte orgânica nossa, se a gente cuidar da nossa parte intestinal também, adequada, quem tem o intestino funcionando bem, por consequência, gera uma condição de imunologia melhor. É lá onde se absorve proteínas, vitaminas e outros minerais e tudo. Ok? Aí o Eric está perguntando se há diferença, né? O Eric está perguntando se há diferença entre o chá que a gente produz em casa, né? Em relação às ervas e chás, existe diferença entre de energia quando vamos fazer um chá de ervas compradas ou aqueles que cultivamos? Eu já fiz um teste. Agora eu vou voltar um pouquinho atrás, Eric. Eu vou lá, quando eu fazia faculdade, eu perguntei ao especialista em plantas medicinais, chamado professor Francisco José de Abreu Matos, um dos pais da farmácia viva nesse país. Eu perguntei, professor, esse chá que a gente faz, o povo faz aí, faz um chá para tomar o dia todo, e compra aqueles chazinhos, tal, mas o ideal do chá é você colher a planta no horário correto que tem que ser colhido, e fazer o chá na hora e tomar na hora, que o princípio ativo está ali mais forte. Tá? Com esse momento que ela vai secando, vai se desidratando, ela perde a água e pode perder alguns princípios ativos. E ele disse para mim, quem faz chá para tomar durante 2 dias aquele chá, está só se hidratando. Os primeiros momentos ele tem princípio ativo, depois ocorre o que a gente chama na química as oxidações, e aí transforma em outra coisa. Tá? Ok? Mas o ideal é você ter a condição de tirar o chá, ter a planta e fazer em casa. Mas quem tem quintal, jardim, como eu tenho, dá para fazer isso. Quem não tem, tem que comprar mesmo. Quem mora em apartamento tem pode ter umas mudas, né, de hortelã, muda pequeno. Pé de alecrim não é grande não, dá para plantar no jarro. Tem algumas fruteiras também, eu tenho um amigo meu aqui em Fortaleza que ele está usando fruteiras em jarros grandes. E está dando lá amora e tudo em jarro. Entendeu? Trabalhe com ela, ajude a planta também. Quais as plantas que absorvem energia e as terrorizam, mas eu fiz um trabalho com algumas plantas, e aqui fruteiras, a que eu achei mais expansiva a energia dela foi a acerola. Ela vai até o final do quintal aqui, até o início do jardim. Certo? Aqui eu tenho acerola, siriguelas, tem outras plantas, graviola, bananas e tudo. Certo? Mas eu achei a acerola, das que eu trabalhei, certo? Mas tem outras. Tem outras que são muitas plantas a serem estudadas ainda. Só pegando um gancho rapidinho aqui, isso que está trazendo aí, chama-se, para a gente analisar e trazer, é um trabalho do professor Roberto Lime, que chama bioenergotaxonomia. Bio de energia, energo de energia e taxonomia se listar. O que é isso? Você identificar, sabe? Reconhecer, descrever, discriminar, nomear, fazer o diagnóstico, para diagnosticar as plantas, a natureza das plantas dentro do ambiente. Você relatar aquilo tudo que você está trabalhando com ela.
Aí você vai olhar densidade da energia, estabilidade da energia, intensidade, se é grande, se é fraco, se é forte, se aquece, temperatura, ritmo, velocidade. Isso tem um verbete da Conscienciologia chamado bioenergotaxonomia. Quem quiser ler, lá tem, ele descreve bem legal isso daí. O Ronald Salles tem uma pergunta assim, que é se existe, quais as plantas que absorvem energia com mais facilidade e também se tem alguma que tem energia tóxica, alguma planta com energia tóxica. Não, as plantas elas têm substâncias que têm a toxicidade alta, né? E tem algumas energias de algumas plantas que elas como se fosse, a gente sente um pouco como fosse espinhosa. Mas a energia, gente, ela é neutra. Quem vai dar a qualidade da energia quando a gente absorve é os nossos pensamentos e nossos sentimentos. A energia é neutra. Tá? É a questão de positividade e negatividade, quem vai botar é a nossa intenção. Ok? A Clara comenta aqui sobre eu vi aqui. A responsabilidade planetária e a Cláudia Suassuna sobre o agrotóxico nas plantas de chá, né? Por exemplo, você utilizar a planta para você poder se refazer bioenergeticamente, quando você for a um evento, onde nesse evento vai ter algumas resoluções a ser tomadas, aí você utiliza isso na questão da sua responsabilidade com aquele assunto daquele evento, que para trazer os melhores resultados possíveis. Isso é uma responsabilidade planetária. Você trabalhar para poder fazer o replantio. Eu trabalho muitas, aqui pelo Nordeste, muitos eventos desse tipo, certo? Então, deve-se incluir a preservação de plantas, sim, a restauração da vegetação. Você já se envolveu okay? Com restauração? Já, eu estou com a meta de, até antes de somar, conseguir estabelecer o plantio junto com esse povo todo aí, em torno de 1 milhão de plantas, tá? Gente, nós estamos já terminando, falta só um minutinho, tá, que vai cair aqui. Tem muitas plantas. Qual que tem energia mais intensa, Alice? Qual que tem energia? Geralmente a planta que tem o tronco mais grosso, a fronda maior também, ela expande mais. Ok, gente? Eu acho que eu vou agradecer vocês. Nós estamos já caindo, é só 1 hora de live, falta um minutinho. Agradeço. Eu vou fazer um curso, e eu vou fazer um curso online, acho que no final de junho ou julho. Aí o curso são 3 horas. Aí a gente conversa mais, aprofunda mais sobre isso. Tá bom? Então, eu agradeço muito a todos. Não, porque aqui são 17h54, ele vai encerrar com a gente com 17h55. Certo? Nós temos aí 2 minutinhos e meio, na verdade. A Sônia pergunta aqui se tem, né, alguma planta, né, que ajuda na limpeza energética do planeta, né? Como você analisa a repercussão desse momento que estamos vivendo na limpeza energética do planeta? A recomposição planetária na pandemia. Recomposição planetária na pandemia, tem. Inclusive, a gente tem relatos aí de algumas florestas, alguns locais que a quantidade de abelha aumentou, certo? A questão do diminuir o uso do agrotóxico. Então, a quantidade de abelha em algumas regiões, na região que eu trabalho, tem muito criador de abelha. E eu recebi informação dele que aumentou as colmeias. Entendeu? Uma abelha dura cerca de 23, 25 dias, a operária. E ela vai polinizando e vai aumentando aí o número de plantas e o número de plantas polinizadas, e vai aumentando o número de plantas que estão nascendo, né? Houve aí questão de refazimento, de cardumes. Quem tem escutado aí tem visto, né? Está havendo um equilíbrio maior do planeta com esse isolamento social nosso. Ok? Obrigada, Luciana. Gente, eu agradeço a vocês. No outro momento, tinha muita coisa para falar, mas é muita coisa mesmo, mas não dá tempo em 1 hora. Obrigado a todos. A gente quer agradecer muito você, Lúcio. E pessoal que ficou curioso, dá uma olhada aqui depois na descrição da live. A gente vai colocar as dicas que o Lúcio mandou de verbetes e vídeos para vocês se aprofundarem. Tá bom? Obrigada, então, gente. Até a próxima. Obrigada, Lúcio. Tchau.